Deus abençoe a todos. Eu quero aqui gravar um vídeo rápido e será uma introdução de uma série de vídeos que nós vamos fazer em relação a essa palavra que eu estou meditando, que eu venho meditando em alguns dias e lendo sobre isso, que eu acho que é fundamental para a vida de um cristão, para a vida daqueles que querem viver a fé cristã e ir para a glória como o Senhor Jesus lá está, e estar com Ele eternamente. E, claro, servir. Palavra esta que serve não só para os ministros, mas para todos que querem ir para o mesmo caminho que o Senhor Jesus está. O Senhor Jesus disse em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Veja que o Senhor Jesus disse, aquele que quer vir após mim, que quer trilhar o caminho que eu trilhei, que quer chegar onde eu cheguei, que quer vencer o que eu venci. Venci o mundo, venci o pecado e venci o diabo. O grande segredo é verdadeiramente negar-se. Essa negação faz parte de uma fé cristã. E quando nós vemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Quando nós analisamos as Escrituras, ali podemos lapidar a nossa vida, podemos entender que o caminho da fé cristã, o caminho daquele que quer seguir e servir o Senhor Jesus, tem que ser um caminho de negação, de negar a sua vontade, o seu eu, o seu ego, negar as suas vaidades, negar a sua autoestima, negar o orgulho, negar o pecado, negar o mundo, negar-se a si mesmo. Palavras do oráculo da verdade, o Senhor Jesus. E quando nós analisamos isso e meditamos, como eu venho meditando, podemos então entender em que condição estamos e que condição temos que estar. Ele diz aqui em Salmo 119, tomara ser firme minha conduta, para que eu observe os teus decretos. Nós não podemos ler a Bíblia apenas por conhecer. Não podemos apenas ter o entendimento, o conhecimento. Quantos grandes escritores, grandes pais da igreja, grandes teólogos, grandes pregadores do passado, da era de 1800, 1700, 1900, que fizeram e deixaram grandes obras, mas em sua humanidade tinham coisas controversas, tinham posicionamentos também que são dignos de crítica para os dias atuais e também para o passado. Sempre você vai encontrar em um e outro uma deficiência. Você vai concordar com o escritor em uma parte e com outra não. Mas quando nós analisamos as Escrituras Sagradas, o livro inspirado por Deus, aquele que foi inspirado pelo Espírito Santo para ser escrito, nós não temos o que contestar, independente do posicionamento como você interpreta. Você veja que em Salmos 12, versículo 6, as palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Veja, como a prata purificada no fogo, 7 vezes purificada. Então, a palavra é a luz para o seu caminho, é a lâmpada para os seus pés, como disse Davi. E o Senhor Jesus, quando fala dessa negação, em Lucas 9, 23, ele deixa bem claro que ele passou por esse caminho. Ele negou a sua santidade para estar entre a humanidade, entre a natureza pecaminosa, a própria natureza que o crucificou, a própria natureza que o castigou. Ele passou por toda essa negação para levar sobre os seus ombros o pecado da humanidade, para fazer as obras que o Pai lhe enviou para ser feita e para dar
a nós o exemplo e o caminho a ser trilhado, o caminho da cruz, o caminho da graça, o caminho da fé que justifica o ser humano do pecado. Mas você veja que ele deixou claro que ele se negou e foi negado. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Salmo 118, versículo 22. Ele foi a pedra que todos rejeitaram. Quando eu digo todos, aqueles, na sua maioria, dos principais. Mas veja que ele trilhou esse caminho para alcançar a glória, para vencer o mundo, o pecado e o diabo. E esse é o caminho que nós, cristãos, servos de Deus, ministros de Deus, temos que trilhar. Você veja que ele disse: importa que o Filho do Homem padeça muitas coisas. E o seu sofrimento foi expresso em duas declarações, quando ele disse que ele foi rejeitado. Ele negou a sua vontade. Quando ele orou no jardim do Getsêmani, ele disse: que não seja feita a minha vontade, mas a sua, ó Pai. Mas ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. A negação de si mesmo é o fundamento da piedade, e se isso não for bem estabelecido, todo edifício da vida cristã pode desabar. Por isso que muitas pessoas acabam desabando. O negar é uma extensão que todo cristão precisa entender, que é necessária para trilhar o caminho até o Senhor Jesus. É como uma lei que foi promulgada pelo Senhor Jesus. É como essa lei que ele disse aqui em Lucas 9, 23, eu estou aqui com a Bíblia aberta: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É negação. Tem que negar-se. O negar-se a si mesmo, como aqui está anotado, é um dever que possui uma extensão universal. Isso diz respeito a todos, a ministros, ao povo. O Senhor Jesus falou o seguinte: aos apóstolos, a todos: quem quiser vir após mim, negue-se. Se querem chegar onde eu cheguei, se querem vencer o que eu venci, vencer a morte, vencer o pecado, vencer o diabo, o caminho é a negação. Eu queria dar uma introdução aqui nesse vídeo, porque nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre isso, porque é algo que eu venho meditando há dias, há 2 semanas, e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Fique com a gente, nos próximos vídeos eu vou seguir falando sobre o negar-se a si mesmo, o negar a sua vontade, a autoestima, o orgulho, a vaidade, o negar as vitórias, o negar a glória desse mundo, o negar o nosso eu, o nosso ego, negar a natureza humana para viver a vontade do Senhor. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.